A história do grande Titanic. Uma produção. Canal Além do Tempo. Em uma noite fria de abril de 1912, o maior e mais luxuoso navio já construído até então navegava pelo Oceano Atlântico. Ele era chamado Titanic, um gigante de aço que carregava em sua estrutura o orgulho da engenharia britânica e a promessa de uma nova era de transporte marítimo. Muitos chamavam de inafundável, e essa confiança excessiva foi parte do que transformou sua viagem em uma das maiores tragédias da história moderna. O Titanic não era apenas um navio, ele era um símbolo. Representava riqueza, inovação e status social. Com mais de 260 metros de comprimento e mais de 28 metros de largura, ele era uma verdadeira cidade flutuante. O navio foi dividido em classes que refletiam a própria sociedade da época. Na primeira classe viajavam milionários, políticos, empresários e pessoas da elite internacional. O conforto era inimaginável para aqueles que nunca tinham visto algo igual: salões com decoração luxuosa, escadarias de mármore, piscinas cobertas, bibliotecas, cafés, salas de jantar com lustres e música ao vivo. Cada detalhe foi pensado para impressionar. Na segunda classe estavam profissionais respeitáveis, famílias de classe média e viajantes que buscavam conforto a um preço mais acessível. Ainda que não desfrutassem do mesmo luxo da primeira classe, suas acomodações eram consideradas superiores à de muitos outros navios da época. Já na terceira classe, viajavam principalmente imigrantes que sonhavam com uma vida melhor nos Estados Unidos. Eles dormiam em cabines simples e compartilhadas, com refeições básicas, mas para muitos aquela era a chance de atravessar o oceano em busca de oportunidades. A viagem inaugural começou em 10 de abril de 1912. O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, fez escalas em Cherbourg, na França, e em Keenstown, na Irlanda, e então seguiu em direção a Nova York. Mais de 2.200 pessoas estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes. A expectativa era de uma travessia rápida e segura. O capitão Edward Smith, um dos mais experientes de sua geração, comandava o navio. Ele já havia anunciado que aquela seria sua última viagem antes da aposentadoria, o que tornava a travessia ainda mais simbólica. Os primeiros dias foram marcados por tranquilidade. O mar estava calmo, os passageiros desfrutavam de banquetes, bailes, conversas e passeios pelos conveses. Para os imigrantes, era tempo de esperança e imaginação sobre o que encontrariam na América. Para os ricos, era uma oportunidade de exibir poder e influência. Tudo parecia perfeito. Mas o que ninguém sabia é que a viagem estava prestes a mudar a história da navegação. O Titanic navegava em alta velocidade, cerca de 41 km por hora. Apesar dos avisos recebidos por outros navios na região, que relatavam grandes blocos de gelo no Atlântico Norte, a tripulação manteve o curso e a velocidade. A confiança no navio era tão grande que muitos acreditavam que nenhum iceberg poderia causar um dano irreparável. Na noite de 14 de abril, o clima estava especialmente frio e o céu estava limpo, sem lua. Isso dificultava a visualização de blocos de gelo, pois a ausência de reflexo tornava os icebergs praticamente invisíveis. Os vigias do Titanic, posicionados no topo da proa, faziam seu trabalho atentos, mas não tinham binóculos, o que reduzia ainda mais suas chances de enxergar qualquer obstáculo a tempo. Às 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou um enorme iceberg diretamente à frente. Ele soou o alarme e a tripulação tentou manobrar o navio para desviar. As máquinas foram colocadas em reverso e o leme foi girado, mas devido ao tamanho e à velocidade do Titanic, era impossível evitar o choque. O lado direito da embarcação raspou contra o iceberg, e a colisão provocou uma sequência de rupturas no casco. 5 compartimentos foram abertos pela água. O Titanic havia sido projetado para suportar a inundação de até 4 compartimentos, mas 5 significava o inevitável, e o navio iria afundar. O engenheiro Thomas Andrews, que estava a bordo,
avaliou os danos e rapidamente entendeu a gravidade da situação. Restavam apenas algumas horas até que o navio desaparecesse sob as águas geladas do Atlântico. O caos começou a se espalhar lentamente. No início, muitos passageiros não acreditavam que o navio estava condenado. A tripulação tentava manter a calma, mas a ordem para preparar os botes salva-vidas não deixou dúvidas. Havia um grave problema: o Titanic não tinha botes suficientes para todos. O navio carregava apenas 20 botes, capazes de salvar pouco mais da metade das pessoas a bordo. Mesmo assim, os primeiros botes não foram lançados em sua capacidade máxima. A descrença no perigo fez com que alguns fossem ao mar com poucos passageiros, deixando lugares vazios que poderiam ter salvado dezenas de vidas. As regras de embarque privilegiavam mulheres e crianças, mas a aplicação não foi uniforme em todos os conveses. Enquanto alguns oficiais seguiam rigidamente a norma, outros permitiam que homens embarcassem para evitar que os botes partissem quase vazios. À medida que a inclinação do navio aumentava, o pânico crescia. A orquestra do Titanic, liderada por Wallace Hartley, tocava sem parar, tentando acalmar os passageiros em meio à tragédia. Há relatos de que a última música tocada foi o hino cristão Mais Perto Quero Estar, mas isso nunca foi confirmado. Ainda assim, a imagem de músicos tocando até o fim se tornou um dos símbolos mais fortes do naufrágio. Muitos homens ricos e influentes perderam a vida naquela noite, enquanto mulheres e crianças de todas as classes lutavam por espaço nos botes. O capitão Edward Smith foi visto pela última vez no convés, dando ordens e mantendo a calma até ser engolido pelo mar. Thomas Andrews, o engenheiro, teria ajudado a evacuar passageiros antes de desaparecer dentro do navio que ajudou a construir. Histórias de coragem, desespero e sacrifício se misturaram em meio à escuridão congelante. Pouco depois das 2 da manhã, a parte dianteira do Titanic já estava totalmente submersa. Às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril, o navio se quebrou em 2 partes. A popa se ergueu no ar antes de afundar definitivamente. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela tragédia, seja presas dentro do navio ou congeladas nas águas geladas, cuja temperatura estava abaixo de zero. Apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram, a maioria delas resgatada pelo navio Carpathia, que chegou ao local por volta das 4 horas da manhã. As cenas encontradas pelos sobreviventes e pelos socorristas foram de desolação, corpos flutuando no mar, destroços espalhados e o silêncio perturbador do oceano. O naufrágio do Titanic não foi apenas um acidente, ele se tornou uma lição para o mundo. Mostrou os limites da tecnologia e da arrogância humana diante da força da natureza. Após a tragédia, novas leis de segurança marítima foram criadas, incluindo a obrigatoriedade de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros e tripulantes, além de treinamentos de evacuação mais rigorosos e a criação de patrulhas navais para monitorar a presença de icebergs no Atlântico Norte. A história do Titanic continua a fascinar gerações. Ele é lembrado não apenas pela sua grandiosidade e luxo, mas pelo drama humano que revelou. Homens e mulheres comuns, milionários e imigrantes, tripulantes e músicos, todos se tornaram parte de uma narrativa maior sobre a fragilidade da vida. O Titanic afundou, mas sua memória permanece como um aviso para todos nós. Quando olhamos para trás, não vemos apenas o navio que se perdeu, vemos a representação da confiança desmedida e das desigualdades sociais, mas também da coragem e do sacrifício. O Titanic é uma lembrança de que nem mesmo as maiores conquistas da engenharia humana são capazes de desafiar o poder da natureza sem consequências. E assim, mais de um século depois, o naufrágio do Titanic continua a ser contado em livros, filmes, documentários e estudos. Não apenas pela tragédia em si, mas pelo impacto que causou no mundo. Cada nome na lista de vítimas e sobreviventes carrega uma história única, e juntos formam um retrato inesquecível de um momento que mudou para sempre a história da navegação. Se você gostou deste vídeo e acredita que histórias como essa merecem ser lembradas, não esqueça de deixar o like,
se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda muito a manter viva a nossa missão de revisitar o passado e entender como ele molda o presente. A cada semana trazemos novas histórias que mostram que a humanidade, apesar de suas conquistas, sempre caminha lado a lado com a fragilidade da vida. O Titanic partiu como o navio dos sonhos e terminou como o navio da tragédia. Uma lembrança eterna de que o tempo pode transformar glória em ruína, mas também de que, através da memória, nada é completamente perdido.